Em 1994, a Academia Sueca atribuiu o Prémio Nobel da Paz a estes 3 homens, os autores dos acordos de paz entre Israel e a Palestina, que tinham sido assinados no ano anterior. É nestes acordos que está assente a chamada Solução de 2 Estados. Na altura, tudo faria prever que os acordos seriam implementados. Yitzhak Rabin chegou até a declarar: a única solução radical é a paz. Mas sabemos que a história não seguiu este caminho. Trinta anos depois, a assinatura dos acordos ainda é vista como o momento em que a paz naquela região esteve mais perto de se tornar realidade. Mas entre 1994 e o dia que antecedeu os ataques do ano passado, morreram quase 13.000 pessoas, vítimas de um conflito que estes acordos nunca resolveram. My vision is 2 states, living side by side, in peace and security. Peace is a precious target. Put yourself in their shoes. The two-state solution for Israelis and Palestinians. We'll never give up our hope for peace. And I remain committed to a vision of peace, of 2 states for 2 peoples. No dia 13 de setembro de 1993, a capa do New York Times proclamava: Arafat chega aos Estados Unidos para fazer a paz. Nesse dia, o histórico líder palestiniano entrou na Casa Branca para se juntar ao então primeiro-ministro israelita, Yitzhak Rabin, e a Bill Clinton, na altura presidente. O colapso soviético, poucos anos antes, legitimou os Estados Unidos como o grande mediador. Juntos, assinaram o primeiro dos Acordos de Oslo, que ditavam as regras para um processo de paz e a instauração de uma solução de 2 Estados naquela região do Médio Oriente. هذا الأمل التاريخي ويريد إعطاء فرصة حقيقية للسلام. Yasser Arafat comandava a Organização pela Libertação da Palestina e detinha uma liderança sólida no território. Já do lado israelita, o primeiro-ministro Yitzhak Rabin acreditava ser possível alcançar a paz. We who have fought against you, the Palestinians, we say to you today, in a loud and a clear voice, enough of blood and tears. Enough! Foram assinados 2 documentos entre 1993 e 1995, mas nenhum deles foi definitivo. Os acordos são realmente, no fundo, acordos, vamos dizer assim, intermédios, não é? No sentido de preparar o terreno, criar as condições para depois haver uma negociação definitiva que está prevista nesses acordos, mas que não está formalizada, não está terminada nos acordos de Oslo. Mas quais eram as bases do acordo que prometia uma solução de paz entre as 2 nações? No primeiro acordo foram enumeradas as competências que ficariam sob a alçada dos palestinianos: educação, cultura, saúde, assistência social, impostos e turismo. De fora ficava a segurança externa, colonatos, israelitas e relações internacionais. Estas condições mantiveram-se no segundo acordo. Os acordos não são claros quanto à soberania e autodeterminação de um Estado palestiniano independente, apesar de reconhecerem Arafat como o interlocutor de um dos lados. Os limites de um Estado palestiniano são também um dos principais obstáculos a uma negociação. Porque a ambição, tanto dos cidadãos de Israel como dos palestinianos, é terem o controlo, serem os detentores da totalidade de um território que agora é dividido, e como isto é uma componente identitária, ou seja, aqueles que reivindicam de uma forma mais radical e mais forte, digamos assim, a componente da identidade do Estado, é irreconciliável porque ambos querem exatamente a mesma coisa, e daí que a questão do território seja uma componente difícil.
Ao longo dos anos, o território foi tendo várias configurações. O Estado de Israel foi criado em 1948, no rescaldo da Segunda Guerra Mundial e do fim do mandato inglês na Palestina. As Nações Unidas apresentaram um plano que partia a região em dois, e Jerusalém ficaria sob gestão internacional. A new nation is being born. In the first Jewish city, Tel Aviv, their first Prime Minister, David Ben-Gurion, proclaims the independent Jewish state. Israel is under attack from all fronts. The 5 nations of the Arab League, in defiance of the United Nations decision, have declared war on the little republic. Israel venceu a guerra um ano depois e o plano da ONU acabou por cair por terra. Israel expandiu-se e a parte palestiniana ficou reduzida a 2 territórios, a faixa de Gaza, que ficou sob o domínio do Egito, e a Cisjordânia, controlada pela Jordânia. A guerra israelo-árabe provocou uma crise de refugiados. Os judeus foram expulsos dos países árabes vizinhos. Os palestinianos foram expulsos de Israel. A retirada violenta ficou conhecida entre a comunidade palestiniana como Nakba, a catástrofe. O regresso destes refugiados é uma das condições que os palestinianos exigem num possível acordo. Aquilo que Israel responde é, estes 4 milhões de refugiados, que são descendentes destes 450 mil iniciais, por um lado, já vivem há várias décadas em países árabes que nunca lhes deram sequer uma dupla nacionalidade. Portanto, em parte, isso é um problema que já devia ter sido resolvido, mas em todo caso, se querem regressar à Palestina, devem regressar à Palestina árabe, ou seja, ao novo Estado da Palestina, e não ao Estado de Israel, porque aí a consequência seria, no fundo, alterar a natureza do próprio Estado de Israel, que deixaria de ter uma maioria judaica para passar a ter uma maioria árabe, não é? Yasser Arafat fundou em 1964 a OLP, Organização de Libertação da Palestina. Poucos anos depois, na Guerra dos 6 Dias, Israel recuperou o domínio na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Mesmo no exílio, a OLP era associada a ataques com bombas e a sequestros, ao mesmo tempo que atuava como uma estrutura que agregava todos os movimentos palestinianos. Entre eles estava o partido político Fatah, liderado também por Arafat, e que ainda se encontra no poder hoje em dia na Cisjordânia. 26 anos depois, neste encontro, decidiu-se que Israel iria pôr fim à ocupação militar nos territórios palestinianos. Com os acordos de Oslo, a autoridade da OLP foi reconhecida. Era suposto ser transitória, até estarem consolidadas as bases necessárias para a fundação de um futuro Estado democrático. Para chegar a um acordo, a OLP teve de renunciar ao terrorismo. Os acordos também exigiam o reconhecimento de que Israel tinha direito de existir. Yasser Arafat assinou por baixo. Os acordos de Oslo previam que, inicialmente, fosse imposta uma divisão territorial na Cisjordânia. Israel ficou a controlar a maior parte da região por questões de segurança, e é aqui que vivem hoje em dia milhares de israelitas. Os colonatos começam depois de 1967, com um claro objetivo de ocupação do território para tornar a realidade no terreno incontornável. Ou seja, ao colocar colonatos e bairros de judeus, e neste caso judeus ultra-ortodoxos, levariam a que diretamente o Estado de Israel controlasse aquele território e acabasse por se expandir por essa via a toda a província, digamos assim. E quem está disponível para fazer essa ocupação são, de facto, grupos muito mais radicais e muito mais ultra-ortodoxos na interpretação do próprio judaísmo. Daí a dimensão identitária do território, porque eles consideram que estão a ocupar um território que é seu por direito. Entre 1993 e 2022, o número de colonos israelitas na Cisjordânia e no leste de Jerusalém aumentou de cerca de 250 mil para mais de 700 mil pessoas. E o número continua a aumentar, tornando a situação cada vez mais difícil de reverter. As Nações Unidas consideram que os colonatos são um instrumento ilegal de ocupação de território
E há aliados históricos de Israel que também consideram estas construções ilegais. New settlements are counterproductive to reaching an enduring peace. They're also inconsistent with international law. Com as fronteiras definidas no papel, a contestação aos acordos veio de todos os lados. No mesmo dia em que se festejava na Casa Branca, Benjamin Netanyahu, na altura líder da oposição em Israel, mostrava-se desiludido. We all wanted real peace in Oslo I. We thought that Arafat would indeed annul the covenant, calling for Israel's destruction, that Arafat would indeed fight terrorism. But instead we've seen this explosion of terrorism and the talks by Arafat of jihad, a holy war against the Jewish people. Cerca de um mês depois, o primeiro-ministro israelita Yitzhak Rabin foi alvejado e assassinado por um judeu ultra-ortodoxo em Tel Aviv. The world has lost one of its greatest men. All of us, the Israelis and the Palestinians, will have the ability to overcome this tragedy. It's a violation of the first principle of human society and the first Jewish commandment, thou shalt not kill, thou shalt not murder. And the people who did this are beyond the pale, and they have to be put there. Ainda em luto, a opinião pública israelita começou a dividir-se por causa dos ataques levados a cabo pelo Hamas e pela Jihad Islâmica. Os dois principais grupos terroristas palestinianos, nascidos durante a década de 80, foram responsáveis por cerca de 8 ataques suicidas, em 94 e 95, que mataram mais de 70 pessoas. A solução deles para a questão palestiniana é a limpeza étnica, a eliminação dos judeus da Palestina, não é? Portanto, criar um Estado não só árabe, mas inclusive muçulmano, fundamentalista, islâmico, etc. E podia-se dizer, mas como é que é possível haver aí algum ponto de contacto com Netanyahu? Bem, é que Netanyahu, no fundo, utiliza o Hamas e a violência do Hamas, os ataques suicidas que o Hamas desencadeou contra o processo de paz, nesses anos, utilizou isso precisamente para dizer isto é o resultado do processo de paz, isto mostra que qualquer tentativa de compromisso com os palestinianos está destinada ao fracasso, vai pôr em questão a segurança do Estado de Israel e, portanto, a única solução é votarem em mim. Não é? E foi o que aconteceu. O resultado das eleições israelitas de 1996 foi fatal para os acordos de Oslo. Benjamin Netanyahu tornou-se primeiro-ministro. Do the Palestinians have a right to a separate state? Well, Mr. Jam has been talking about human rights. well, I think that no, I don't think they do. Bibi, como é conhecido, entrou cedo no panorama político israelita. Era e ainda é o líder do Likud, o partido de direita tradicional israelita que sempre se opôs à retirada militar de Israel dos territórios e à criação de um Estado palestiniano. Netanyahu nunca aceitou, no fundo, o essencial dos acordos de Oslo, acabou por ser obrigado a aceitá-los, nomeadamente por pressão americana, quando se torna primeiro-ministro, mas realmente nunca confia na autoridade palestiniana, nunca acredita na autoridade palestiniana e procura até, eu diria que, minar essa autoridade palestiniana, porque na medida em que ela seja vista como viável, como legítima, como eficaz, no fundo ajuda a credibilizar a ideia de uma Palestina independente. Também em 1996, as primeiras eleições nos territórios palestinianos reforçaram a liderança de Arafat. Em 2000, realizaram-se novas eleições em Israel. Este é Ariel Sharon, o homem que acabou por ser eleito. E este foi o rastilho para uma nova convulsão. O candidato do Likud decidiu visitar a esplanada das mesquitas em Jerusalém, um dos locais mais sagrados do Islão. A visita foi entendida como uma provocação. Os palestinianos iniciaram uma nova onda de protestos, que viria a tornar-se na segunda intifada. O Hamas e a Jihad Islâmica foram os protagonistas da revolta palestiniana neste período. Os sucessivos ataques foram usados como pretexto para Israel construir o muro que separa as duas nações e que materializou a fronteira entre os dois territórios.
Em 2005, o primeiro-ministro Sharon ordenou a retirada de todos os colonos de Gaza, naquilo que se revelou um processo doloroso do ponto de vista político e nacional para a sociedade israelita. Imagens como esta, que mostram as forças armadas a retirar colonos à força, ficariam durante anos presentes na memória dos israelitas. Em contrapartida, o número de colonos na Cisjordânia continuou a aumentar. Ariel Sharon, enquanto primeiro-ministro, tinha a capacidade e a força política para o fazer e de retirar os colonatos de Gaza e entregar Gaza aos palestinianos, também para demonstrar que os palestinianos não iam ter, e essencialmente o Hamas e a autoridade palestiniana, não iriam ter capacidade para controlar aquele território e com isso demonstrar que os dois Estados não eram uma solução viável. Foi por esta altura que Mahmoud Abbas assumiu a liderança da Autoridade Palestiniana, que ainda hoje mantém com 88 anos. Mas encontra-se numa posição mais frágil. Em 2006, depois de umas eleições conturbadas, a Autoridade Palestiniana perdeu o controlo da faixa de Gaza, ficando com o poder circunscrito à Cisjordânia. O mandato de Abbas teria acabado em 2009, mas o líder da Fatah tem-se recusado a sair, alegando que não existem condições para realizar eleições, e também com receio de que o Hamas vença de forma clara. Mahmoud Abbas, ao longo destes 20 anos, manteve-se muito com um apoio da comunidade internacional e também muito ligado àquilo que são redes de corrupção e de utilização de financiamentos em benefícios de determinadas elites e não a redistribuição pelo povo palestiniano. E, portanto, hoje Mahmoud Abbas tem uma legitimidade e um apoio mínimo na comunidade palestiniana, porque aquilo que são as necessidades mais básicas dos palestinianos não são supridos pela autoridade palestiniana. A oposição à autoridade palestiniana é liderada pelo Hamas. O grupo controla a faixa de Gaza desde que venceu as eleições de 2006. A vitória foi rejeitada pela autoridade palestiniana e, em resposta, o Hamas tomou pela força a liderança da região. Foi crescendo particularmente em Gaza, com esta capacidade de granjear apoio pela revolta, pela violência, enquanto um mecanismo de desespero em resultado da opressão. Tem um braço militar que sempre defendeu a violência e sempre defendeu que o terrorismo e os ataques contra civis seriam a forma de demonstração daquilo que era a razão palestiniana, mas tem também uma componente de apoio assistencialista. Por diversas vezes, a população de Gaza é usada como escudo humano. Os membros do grupo misturam-se com civis durante ataques levados a cabo por Israel, o que exclui qualquer hipótese de negociação de paz e dificulta o financiamento para a região. Os apoios são dirigidos à autoridade palestiniana, o que confere à Cisjordânia indicadores de desenvolvimento económico muito superiores aos da faixa de Gaza. Os apoios conseguidos pelo Hamas vêm dos Estados do Golfo, mas não são suficientes. Este fosso aumenta a tensão entre as duas zonas palestinianas. O não reconhecimento dessas eleições, o desvio do apoio internacional para a autoridade palestiniana e o presidente da autoridade palestiniana e o bloqueio a Gaza que impede o fluxo normal de produtos básicos, de medicamentos, ajuda humanitária, levaram a que o Hamas fortalecesse esta narrativa de radicalização e explorasse de uma forma muito significativa o desespero da população de Gaza. Este domínio do Hamas na faixa de Gaza acaba por se revelar útil para o governo israelita. Benjamin Netanyahu tem dominado o panorama político nas últimas 2 décadas. O governo do qual faz parte é o mais à direita e o mais radical na história de Israel. Em 2022,
o primeiro-ministro fez alianças com partidos nacionalistas radicais e ultra-ortodoxos. E não foi por acaso. São, de facto, visões muito extremas da presença da religião na sociedade e do modo de vida, mas que demograficamente aumentaram de uma maneira muito significativa nos últimos 20 anos, o que leva a que hoje os partidos políticos tenham uma configuração diferente, aqueles que eram os maiores partidos, como o Likud e o Partido Trabalhista, tenham uma percentagem menor em função de partidos nacionalistas ou partidos religiosos radicais, porque esses são o reflexo, de facto, destes grupos, de uma interpretação mais extrema daquilo que é a relação entre o judaísmo e o Estado de Israel. E, aliás, a forma como os ministros deste governo se expressam desde os atentados terroristas de 7 de outubro é muito visível. Este é Bezalel Smotrich, um desses ministros. Cresceu num colonato e é líder de um dos partidos de extrema-direita em Israel. אני איתכם לא מדבר, אנטי-ציונים, תומכי טרור, אויבים. אתם פה בטעות, כי בן גוריון לא גמר את העבודה ולא זרק אתכם ב-48. Estes aliados que garantem o poder a Netanyahu e que apoiam a guerra também têm um estatuto especial na sociedade israelita. A esmagadora maioria dos judeus ortodoxos religiosos não estão no serviço militar, porque têm, desde o primeiro governo de Ben Gurion, um acordo que leva a que esses judeus ortodoxos estudiosos não prestem serviço militar, tenham um estatuto privilegiado em relação ao pagamento de impostos, tenham um estatuto privilegiado nos apoios sociais e, portanto, criam uma descompensação até do ponto de vista social e económico com outros grupos de israelitas que participam na economia. O peso dos partidos que apoiam e que suportam o governo elimina qualquer hipótese de uma solução de dois Estados. A coligação com Netanyahu retirou da agenda política a criação de um diálogo de paz na região. E para minar esse propósito, Bibi usou uma estratégia ousada: apostar no Hamas. O financiamento daqueles milhares de milhões que vieram do Qatar para Gaza, isso só é possível com o consentimento tácito do governo de Israel e, portanto, no fundo, ele está a defender essa política com esse argumento, que é, no fundo, dividir para reinar. Portanto, vamos ter aqui o Hamas, a intenção em conflito com a autoridade palestiniana, e nós podemos utilizar isso para dizer, então não há condições para criar um Estado da Palestina, eles nem sequer se entendem, não é? Esta não é uma estratégia recente. O Wikileaks revelou pormenores sobre uma reunião entre Amos Yadlin e um embaixador americano em 2007. No documento pode ler-se: Yadlin disse que Israel ficaria feliz se o Hamas tomasse o poder em Gaza, para que as IDF pudessem lidar com Gaza como um Estado hostil. Para lidar com a faixa de Gaza, Netanyahu alimentou também outra narrativa. A retirada israelita em 2005 colocou em perigo o Estado de Israel, algo que já reiterava há muito tempo. They are part of the Arab nation. These are the ones who say they already have a Palestinian state. There is no right to establish a second one on my doorstep, which will threaten my existence. There is no right whatsoever. אבל הכנסת התאחדה היום ברוב עצום נגד הניסיון להכתיב לנו הקמת מדינה פלסטינית. ההכתבה הזאת, תכתיב כזה, לא רק שלא יביא שלום, הוא יסכן את מדינת ישראל. Os sucessivos governos israelitas não têm mostrado interesse em acabar com o conflito, mas optam pela manutenção. Quem acompanha a situação em Israel usa a mesma expressão to mow the grass, cortar a relva. Essa é uma expressão que é usada na cultura estratégica israelita no sentido de dizer é impossível eliminar completamente o terrorismo, no fundo os ataques armados, a resistência armada palestiniana, mas que é possível mantê-la a um nível aceitável. E, portanto, no fundo é esta ideia da relva, não é? Portanto, a relva vai sempre voltar a crescer e nós voltamos a cortar a relva e mantém-se o relvado, digamos, a uma altura aceitável, não é? E, portanto, no fundo é essa a ideia. Foi isso que ficou muito em questão com o 7 de outubro, não é?
Uma sondagem divulgada semanas antes dos ataques de 7 de outubro mostrava que apenas 35% dos israelitas pensavam que seria possível Israel e uma Palestina independente coexistirem pacificamente. Depois desse dia, os discursos extremaram-se ainda mais. أيها السيدات والسادة لن نرحل لن نرحل لن نرحل وسنبقى في أرضنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. עכשיו אני אומר בפשטות, ביושר, הניצחון ייקח עוד חודשים ארוכים, אבל אנחנו נחושים להשיגו. Last week's clear and repeated rejection of the two-state solution at the highest level of the Israeli government is unacceptable. As we look to the future, the only real solution to the situation is a two-state solution over time. دمار كامل دمار كامل.